Continuando esse assunto de tecnologia de grupo, nós vamos falar agora sobre codificação de peças. Tá? Seria uma das ferramentas que a gente vai usar para essa tecnologia de grupo. Então vamos lá, classificação e codificação de peças. Duas categorias de similaridades de peças podem ser distinguidas. 1. Atributos de projeto. Dizem respeito a características de peças, como geometria, tamanho e material. Então eu estou criando um agrupamento de características para poder classificar e codificar essas peças. Então uma categoria seria essa. A outra, ao invés de atributos de projeto, atributos de manufatura. Então eles consideram os passos de processamento exigido para fazer a peça. Parece uma coisa muito parecida, e eles se relacionam, né? O atributos de projeto com atributos de manufatura. Mas a correlação delas não é perfeita. Então, geralmente, sistemas de classificação e codificação são projetados para incluir tanto atributos de projeto como atributos de manufatura. O procedimento de classificação e codificação pode ser realizado na lista inteira de peças ativas produzidas pela empresa. Ou seja, podemos codificar todas as peças. Ou fazer uma classificação aí por estatística, né? Claro que se eu conseguir classificar tudo, o processo vai ficar muito mais preciso. Atributos de projeto e de manufatura normalmente são incluídos em sistemas de classificação e codificação de tecnologia de grupo. Então, é esse tipo de classificação que a gente vai usar para poder codificar a nossa peça e criar os grupos, né, naquele conceito de famílias, para poder otimizar o processo, e células de manufatura. Então, para vocês entenderem quais são os atributos que são usados quando eu uso atributos de projeto, tem alguns aqui. Formato externo, interno, se é rotacional ou prismático, ou seja, se a peça é redonda ou é prismática, relação entre diâmetro e comprimento. Isso aqui é para saber se você tem uma peça muito esbelta, muito comprida, é uma vareta, né? Você vai ter que ter uma máquina específica, um dispositivo para poder usinar aquela peça. Ou se ela é um bloquinho, ou se a relação dela de comprimento e diâmetro é mais ou menos igual, então ela é mais ou menos um bloco. Com isso você consegue agrupar as máquinas. Função da peça, algumas dimensões, em atributos de manufatura. Operações, sequência de operações, né, na folha de operações da peça, acabamento, as máquinas que utiliza no processamento daquela peça, tamanho de lote, dispositivos necessários. Então são aí tanto atributos de projeto, você tem exemplos, como atributos de manufatura. Em termos de significado de símbolo, no código há 3 estruturas utilizadas nos esquemas de classificação e codificação. Vamos ver quais são eles. Primeiro, estrutura hierárquica, também conhecida como monocódigo, na qual a interpretação de cada símbolo sucessivo depende do valor anterior. Isso aqui é o seguinte, eu tenho o código ele vai ser feito por diversos dígitos. Essa estrutura hierárquica, o dígito seguinte, ele tem uma relação com o dígito anterior. Eles sempre estão relacionados, né, como se fosse uma cadeia de relação aí entre as partes. Então, por exemplo, imagina que vou analisar só 2 dígitos de um código. Então, está dando como exemplo aqui 1,5 ou 2,5. São 2 dígitos em cada código. Suponhamos que o primeiro dígito represente um formato geral da peça. Significa que a peça é cilíndrica, 1. O 2 significa que a geometria é prismática. Então, numa estrutura hierárquica, que é esse primeiro exemplo, em uma estrutura hierárquica, a interpretação do segundo dígito depende do valor do primeiro. Então, se ele diz que a peça é cilíndrica, no segundo item ele vai ter uma relação de formato com a peça cilíndrica. Então, ele tem uma hierarquia que ele segue obedecendo para poder fazer a codificação da peça. Se procedido por no caso do número 1, do código 1,5, dos 2 dígitos. Então, o 5 está relacionado com o número 1, como eu falei. Se precedido por 2, o 5 tem que indicar uma outra coisa relacionado com o primeiro dígito. Então, esse aí é uma estrutura hierárquica, é a primeira forma de codificação. A segunda é a estrutura do tipo cadeia, também conhecida como policódigo. Lá era mono, aqui é policódigo.
na qual a interpretação de cada símbolo é sempre o mesmo, isso é, não depende de valores anteriores. Dependendo da geometria da peça, da forma, material, você não tem como fazer uma relação hierárquica. Então aí você pode usar esse tipo de estrutura chamada estrutura de cadeia. Tá? Então o valor anterior, o valor do próximo dígito não tem a ver com o anterior. Naquele código 1.5, o 5 não tem relação nenhuma hierárquica com o número 1. O fato do número 1, por exemplo, ser uma peça cilíndrica, o 2 pode ser uma furação radial, que não tem nenhuma relação com a peça cilíndrica. Então essa seria uma estrutura tipo cadeia. E a terceira forma de codificação, que é o modo misto. Ele faz um híbrido da codificação com hierarquia e sem hierarquia, que são as outras duas. Tá? Utiliza uma combinação das duas estruturas. É a mais utilizada nos sistemas de tecnologia de grupo e codificação de peças. O número de dígitos pode variar de dígitos de codificação de 6 a 30. Esquemas de codificação contêm apenas dados de projeto, pode ser feito com menos dígitos. Né? Parece absurdo, né? A quantidade de dígitos que vem as informações. Mas você pode trabalhar com menos dígitos. Estou falando de 6 a 30. A maioria dos sistemas modernos, eles incluem dados de projeto e manufatura. E normalmente exige de 20 a 30 dígitos. Né? Imagina 30 dígitos, cada dígito trazendo uma informação do código da peça, relacionado à peça, para você poder distribuir ela dentro da célula de manufatura que você tem montado. Pode parecer demais, né, 30 dígitos para um ser humano, mas quem faz a leitura desses dados normalmente é um computador. Então, se você tem lá um número de 25 dígitos, não é você que vai ter que estar olhando numa tabelinha um por um. Provavelmente quem construiu vai ter que fazer a codificação da peça, né, olhando cada um dos dígitos. Mas na hora de fazer a leitura e o encaminhamento da peça para as células, isso é feito de uma forma computadorizada muito rápida. Nós temos alguns sistemas de codificação. Agora, um dos mais antigos e mais utilizados, ele é chamado de OPS. Tá? Ele tem uma característica aí de utilização própria e ainda é muito utilizado na área de fabricação e de codificação de peças. O nome aí vem do cara que desenvolveu o sistema, né, um alemão, e ele é basicamente utilizado para peças usinadas. Pode ser utilizado para peças com outras características de fabricação, mas ele foi desenvolvido para peças usinadas, funciona muito bem com ele. Então ele utiliza uma sequência de 5 dígitos iniciais, 4 dígitos auxiliares e depois 5 letras. Você pode colocar uma infinidade de informações ainda. Então, seu código basicamente consiste de 9 dígitos, como eu falei. Os 4 primeiros, os 5 primeiros, 4 seguintes, suplementares e as 5 letras. Os primeiros 9 dígitos são usados para transmitir dados do projeto e da manufatura. Então, do 1 ao 9, os primeiros 5, os outros 4, dados de manufatura e de projeto. Desses, os 5 primeiros dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, não quer dizer que é essa sequência. Né? Então, os 5 primeiros dígitos do código são chamados códigos de forma. Descreve atributos, como formato da peça, característica, furo, rosca, esse tipo de coisa que nós vamos colocar de informação nos 5 primeiros dígitos. Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma tabelinha onde faz a codificação no sistema OPS, utilizando os 5 primeiros dígitos. Tá? Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui de cima. Então, está aqui. Então, eu vou trazer o exemplo aqui. Ó, essa é a tabela. Para vocês entenderem, ó, não fui feliz aqui na colocação das partes. Então, para vocês entenderem, os dígitos eles são colocados em cada uma dessas colunas. Ó. Essa primeira coluna é o primeiro dígito, segundo, terceiro, quarto e quinto dígito. Então, cada um está de 0 a 9, eu posso colocar os dígitos e eu vou alimentar o meu sistema de codificação. Um exemplo que eu vou dar agora para vocês. Então, vamos lá. Ali, exemplo. Primeiro dígito do meu código, que seria esse aqui, ó, classe da peça. Vocês estão vendo que ele só tem 3 elementos para classificar? O 0, o 1 e o 2. Ele se refere a uma relação entre o comprimento e o diâmetro da peça. Então, como eu falei, para ser uma peça mais compacta ou mais esbelta, você vai classificar aqui
se a relação comprimento pela distância é menor que 3, menor que 0,5, desculpa, se ela está entre 0,5 e 3 ou se ela é maior que 3. Então, esse é o primeiro dígito lá que nós vamos codificar. No meu exemplo, ele é número 1. Então eu venho aqui, olha, esse é o dígito 1, o lugar do primeiro dígito. Como eu escolhi o 1, significa que ele tem uma relação comprimento-diâmetro entre meio e 3. Vamos lá. Então está aqui, ó, classe de peça é o primeiro dígito, relação entre meio e 3. Segundo dígito, eu tenho o número 8. O que será que relaciona isso? É esse dígito aqui. Número 8 do segundo dígito, ele diz aqui, ó, rosca operacional. Então, aonde vai aparecer aqui, ó. Formato externo, rosca operacional. Então está aqui, estou tirando direto da tabela. Okay? Agora, terceiro dígito, que seria essa coluna aqui. Então vai lá, terceiro dígito, número 0. O terceiro dígito é essa coluna aqui, número 0, que ele corresponde. Formato interno, nenhum furo. Então está lá, na coluna da relação do terceiro dígito. No quarto dígito, número 1, seria sem usinagem de superfície. Aqui, ó, usinagem de superfície plana em uma direção, desculpa. Então nesse aqui, é o número 1. E o último dígito, que é o quinto, número 3, furos radiais sem padrão. Então está aí o exemplo de uma forma de codificação dos 5 primeiros, usando 5 dígitos nesse nosso formato do exemplo, desse sistema, desenvolvido pelo alemão. Okay? Os 4 dígitos seguintes vão constituir um código suplementar. Você pode utilizar ou não, vai depender da complexidade e o número de peças que você vai ter. Os 4 dígitos extras, aqueles de letras, são secundários e podem ser usados para características específicas na fabricação da sua peça. Um material de engenharia, um termoplástico, não sei, uma característica específica de pintura e revestimento, alguma coisa específica para algum tipo de processo. Ok? Então é isso que nós temos o conteúdo da nossa aula.